Acontecimentos avançam rápido. Tropas da Alemanha estão sendo retiradas. Tarifas inviáveis para a indústria automobilística. Na Inglaterra, igrejas estão sendo incendiadas. Preciso dizer a vocês, a situação está completamente fora de controle. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Vamos lá, vai ser extremamente tenso. Hoje vamos fazer novamente o especial internacional. E amanhã teremos mais um especial da Hungria. Aqui a situação também já chegou ao ponto de ebulição total e ninguém fala sobre isso. A retirada de 5.000 soldados dos Estados Unidos da Alemanha foi anunciada pelo ministro da Defesa Hegseth em Washington, corrente contínua, ocorrendo antes do previsto. Para todos aqueles que agora dizem, graças a Deus, então eles vão sair da Alemanha. Espera aí, preciso trazer vocês de volta rapidinho, porque isso também faz parte do assunto. E todo mundo precisa entender isso. Os americanos que estão aqui na Alemanha têm um poder de compra extremamente alto. E há muitas lojas que se especializaram justamente no mercado americano. Com tão pouco crescimento econômico e ao mesmo tempo as tarifas que agora vão disparar, isso não é nada bom. Na minha opinião, deveriam deixá-las aqui agora. Em segundo lugar, e isso é, digamos, o ponto central de toda a questão, como fizeram as pessoas aqui terem tanto medo do Putin, é claro que ele vai ficar muito feliz com o fato de ainda mais tropas americanas saírem da Alemanha. Se isso não for um sinal de alerta de que precisamos urgentemente fazer política com todas as pessoas, com todos os governos lá fora e fazer política de verdade, ele ainda não entendeu totalmente a gravidade da situação. Um dia após o anúncio do presidente Trump, a medida retira 1 em cada 8 soldados americanos da Alemanha, sendo um golpe duro. E quem agora está dizendo, graças a Deus, os americanos não são nossos amigos mesmo, é verdade, mas eles também ainda não são nossos inimigos. E esse é o ponto que todos nós devemos destacar. Ontem eu assisti à entrevista de Nigel Farage, do Reino Unido, e ele fala isso em muitas de suas declarações ou em muitas coisas que ele faz. Eu fico tão chocado que até coloco as mãos na cabeça e penso, como é que ele pode fazer isso? No entanto, em muitas coisas que são para o próprio povo dele, ele cumpre o que promete. E sejamos sinceros, o que ele faz nos Estados Unidos é exatamente a política dele, aquilo com que ele ameaçou as pessoas de lá. Se as pessoas não entendem isso ou não querem entender, porque simplesmente não compreendem a situação aqui fora, então isso não é problema dele. Embora eu também tenha que dizer muitas vezes que, olha, o tipo de política que ele faz, para mim é um pouco exagerado, mas talvez eu fale mais sobre isso depois. Mas e quanto às pessoas que temos aqui na Europa? Será que agora precisamos ter medo de uma grande retaliação do Putin? O que seria perfeitamente possível é que tropas estacionadas na Alemanha fossem, por exemplo, para a Polônia, Romênia, Bulgária ou para os países bálticos. Não, se o destino for Hungria e Bulgária, as tropas devem ir para lá. Então quem está em pânico achando que amanhã o Putin vai bater na nossa porta, infelizmente, preciso corrigir essa pessoa. Não, as tropas definitivamente vão permanecer na Europa. No entanto, esse é o ponto. Isso significa que precisamos gastar ainda mais dinheiro com armamentos para talvez nos defender de um inimigo que até hoje não temos. O que acontece, afinal, se continuarmos atacando Putin e, ao mesmo tempo, também Donald Trump? Quero dizer, nós, como a pequena Alemanha, já passamos por isso antes. Espera, me ajudem a pensar um pouco. Quando foi a última vez que enfrentamos os americanos e os russos ao mesmo tempo e como isso terminou mesmo? Acho que foi com uma rendição, depois que cerca de 40 milhões de pessoas, talvez até 60 milhões, perderam a vida. Será que queremos mesmo que essa história se repita só porque vamos insistir em agir com força bruta de novo? E olha, nosso ministro das Relações Exteriores, não, nosso ministro do Interior, nosso ministro das Finanças, ele também desabafou. Ouçam só por um instante. Realmente não precisamos de conselhos de Donald Trump. Ele que veja a bagunça que causou
Ele que faça com que conversas sérias de paz aconteçam agora no Irã. Depois de ter dito aos alemães que eles deveriam finalmente iniciar conversas de paz na Ucrânia. Isso é, claro, exatamente o que a Alemanha sabe fazer, se indispor justamente com as pessoas que até hoje ainda não são totalmente hostis a nós. Qual é a sua opinião sobre comprar gás russo com segurança americana ou dizer que não vamos seguir esse caminho? E seguimos o caminho de Wadeful, que diz que agora precisamos trazer mais marroquinos para cá para impulsionar nosso desempenho econômico. Sem brincadeira, ele disse isso ontem como ministro das Relações Exteriores, quando deveria cuidar da guerra na Ucrânia. Porque lá, lá não acontece nada, pelo menos nada do nosso lado. Lá, e você pode gostar dele ou não, Donald Trump fez muito mais do que nossos europeus, que só ficam enviando cheques em branco o tempo todo. Aliás, os 90 bilhões não param por aí. Agora serão 140 bilhões que teremos que liberar. Só demorou um mês a mais. De algum jeito, essa corrupção na Ucrânia precisa ser paga. Isso é bastante realista e imaginável. Teria até o efeito paradoxal de que um presidente americano, do qual todos nós realmente presumimos, que ele, na verdade, não pretende dissuadir a Rússia e que ele quer ter um bom relacionamento com a Rússia, agora está trazendo tropas americanas ainda mais perto da Rússia. E o que vocês acham? Qual é o potencial disso, se as tropas americanas forem ainda mais para a fronteira leste? Eu não acho que Putin vai achar isso muito bom. Por isso, eu definitivamente acho que a gente deveria urgentemente, talvez simplesmente voltar a comprar gás do Putin, dar um jeito de trazer isso para cá, consertar um duto e dizer para nós mesmos, não, a gente não tem nada a ver com isso. E antes de irmos agora para a Grã-Bretanha, como eu já anunciei para vocês, onde agora estão incendiando igrejas, quero só dizer rapidinho que saiu uma nova estatística aqui na Alemanha. E é que a violência de direita está cada vez mais em ascensão. E então, antes de irmos para a Inglaterra, vou contar rapidinho para vocês como essa nova espiral de violência está sendo medida. A polícia alemã registrou no ano passado o maior número de crimes violentos de motivação direitista desde 2016, segundo resposta do governo federal à bancada do partido à esquerda. Se você, por exemplo, desenhar o antigo símbolo do Sol, vocês todos sabem de que cruz estou falando. Se desenhar esse antigo símbolo do Sol de cabeça para baixo, porque ativistas de esquerda picharam em algum lugar, isso é considerado um crime de motivação direitista. Se ativistas de esquerda atacam, espancam ou até mesmo batem com um martelo em pessoas de direita ou da nova direita, isso agora é considerado crime de motivação direitista. Se você, por exemplo, está andando na rua como uma pessoa normal e é reconhecido como alguém de direita ou da nova direita, e então te derrubam com violência. Então isso tudo não são crimes de extrema esquerda, mas sim crimes de motivação direitista. Se, por exemplo, ocorre uma ofensa grave, o que aliás também acontece, tudo isso também é registrado como crime de direita. Isso é muito importante. Por isso que há esse aumento exponencial e o mesmo acontece com os crimes da esquerda, aliás. No entanto, o pedido feito pelos esquerdistas me deixa bastante desconfiado. Por que eles perguntaram exatamente isso agora? E agora, como prometi a vocês, vamos dar uma olhada nos direitistas na Inglaterra, nesses crimes de direita. 7 ou 8 caminhões de bombeiros, talvez mais, chegaram ao local com um inspetor de incêndio. Você pode ver. Aliás, recebi ambos os vídeos de Tommy Robbins, um das igrejas na Inglaterra e o outro das igrejas na Escócia. E como podem ser os atos de violência da direita, vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Ali, pessoas tentaram ir à igreja e vejam só o que aconteceu. Então, os cidadãos comuns querem ir a uma igreja comum na Holanda e não têm nenhuma má intenção. E vejam como a polícia agride.
Sim, muçulmanos e ativistas de esquerda bloqueiam os acessos às igrejas. E atualmente a população está tão cansada disso. Ou eu diria que após a eleição de Donald Trump, cada vez mais pessoas estão se levantando e não querem mais isso. Citação de Nigel Farage. Tudo. O que Donald Trump fez bem foi limitar a migração. No seu país, onde ele tem mais apoio e mais aprovação, até mesmo em Nova York, onde o prefeito jurou sobre o Alcorão e mesmo lá a situação já está escalando para batalhas de rua e a cidade está à beira da falência. Só para mencionar isso de passagem. E agora, mais uma vez, meu clipe favorito da Holanda, bem aqui da vizinhança, mostrando que as pessoas estão de saco cheio. E eu também. Nós queremos, e agora vou citar Björn Höcke, obrigado, foi algo que eu vi. Eu quero de volta uma cultura de confiança, que eu possa confiar nas pessoas lá fora, que elas não vão danificar meu carro, que eu possa viver em paz e que eu possa confiar nas pessoas lá fora, que nada de ruim aconteça comigo pessoalmente. Ok? Não foi uma citação dele, só a parte sobre confiança, mas foi isso que ele quis dizer, basicamente. Queremos de volta uma cultura que torne a vida digna de ser vivida. E aqui estão as imagens da Holanda. E antes que isso seja interpretado de forma errada de novo, antes que esse clipe seja usado por pessoas que querem espalhar ódio aqui embaixo, todo muçulmano neste país é absolutamente bem-vindo da minha parte, desde que siga as regras e as leis. Mas isso não tem nada a ver com muçulmano, cristão ou algo do tipo. Só uma coisa, nós temos um grande problema. Alemães que não conseguem seguir as leis podem simplesmente viajar para o exterior, porque aqui eles têm o direito de nascença, enquanto para outros, bem, é um pouco diferente. Então, pessoal, simplesmente sigam as leis aqui na Alemanha, sigam nossos valores cristãos. Sigam isso sim e voltem a uma base de confiança para que você possa confiar no seu vizinho. Se ele faz churrasco 10 vezes por semana, então ele faz churrasco 10 vezes por semana. Você confia que não vai se prejudicar com isso? Por que esse é o meu clipe favorito, mesmo sendo tão polarizador? Eu vou te contar. Todos os muçulmanos que estão me assistindo, todos que seguem o Islã, todas as pessoas que querem viver em paz aqui, a sua cultura não me diz respeito. E eu vou te dizer exatamente o que eu penso sobre isso. Meus filhos têm amigos, conhecidos, que são muçulmanos. Quando nós, e é por isso também essa coisa do churrasco, quando fazemos churrasco em casa e eu tenho carne de porco na grelha, ninguém pode comer junto. Eu respeito essa cultura, mas não preciso adotá-la. E vou continuar vivendo minha vida do mesmo jeito que antes. E se vocês quiserem trazer agressão, violência, terror e morte para essas ruas, então existem pessoas lá fora que realmente têm a ver com violência de extrema direita. E eu digo a vocês, uma hora a paciência acaba aqui, na Europa. E por enquanto, vocês ainda têm certeza. Aproximadamente, uma parcela de 20, às vezes apenas 15% nos países. E se aqui na Europa houver uma escalada, nós já provamos que conseguimos reconstruir nossos países, o que vocês não podem dizer dos seus. E se você também chegar a esse ponto e disser tipo, eu amo a Alemanha mesmo assim, então você está, é claro, cordialmente convidado, caso essa escalada aconteça, a ajudar a reconstruir este país. Então você tem valores cristãos alemães, a gente destrói tudo e depois reconstrói. Olha o Friedrich Merz,